sua alma? Aleluia. Jesus falou: eu sou o pão que desceu do céu. Quem desse pão se alimentar, né, não morrerá, mas terá vida eterna. Aqueles que comem um pão da terra vão morrer, assim como comeram o maná, aqueles antecedentes daquele povo. E ele diz: aqueles seus pais comeram maná e morreram no deserto. Agora, este pão, quem comer deste pão terá vida e vida eterna. Aquela mulher na beira do poço, né, lá da mulher samaritana também. Mulher, se você soubesse quem é que te pede água, você daria, porque você pediria para ele a água. Porque essa água que vocês bebem, você vai tomar, mas vai voltar a ter sede. A água que eu der, quem dela beber jamais terá sede. Diga amém? Então, é assim, é o reino dos céus, né, amados? Nós sabemos que Jesus é o pão vivo. A nossa alma precisa da palavra de Deus. Ela alimenta a nossa alma. Ao mesmo tempo, ela também é uma espada, ela tem um poder, até porque Deus criou todas as coisas pela sua palavra e nos outorgou, nos deu de graça a sua palavra como arma, como autoridade no mundo espiritual. Então, tudo aquilo que nós declararmos em o nome de Jesus acontecerá para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aliás, é sobre isso que nós vamos falar essa noite. Nós fizemos um louvor de profecia, falamos sobre quando o Espírito Santo viria sobre a terra, naquela profecia de Joel, né? Que Deus disse: derramarei meu Espírito sobre toda a carne, né? E os vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Diga amém? Nós vamos falar sobre profecia essa noite. Mas o tema dessa noite é: quando Deus fala, fala. Olha aí, quando Deus fala, fala. Presta bem atenção, porque quando Deus fala, fala. Vamos abrir então para a glória de Deus em Deuteronômio, lá no capítulo 18. O quinto livro da Bíblia, aliás, está dentro do Pentateuco, que foi o último dos 5 livros que Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu. Então o Pentateuco é o último deles. O Deuteronômio, capítulo de número 18. Diga glórias a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Nós vamos juntos no versículo 21 e 22. Meus irmãos que encontraram, digam glórias a Deus. Aqueles que não encontraram, peço misericórdia. Então vamos respeitar os meus irmãos que não encontraram ainda, né? Tem gente pedindo misericórdia, então vamos esperar. É o quinto livro da Bíblia. Ele é chamado, os 5 primeiros livros são chamados Pentateuco, né? Penta, 5. Foram 5 livros que Moisés escreveu. E o Pentateuco é fechado com Deuteronômio. Nós vamos juntos no capítulo 18. E vamos no versículo 21 e 22. Amém? Então aqui diz assim. Na versão que eu tenho na minha Bíblia diz: se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que, versículo 22, quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir, ou seja, se não cumprir, não suceder como profetizou, esta é palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou tal profeta. Não tenhas temor dele. Vamos fazer nossa oração? Senhor Deus e Pai, aí estão os seus filhos que esta noite recebem a pequena porção da tua palavra, escrita em Deuteronômio, capítulo 18, versículos 21 e 22 da tua Santa Escritura, Senhor. Só o teu Espírito, Senhor, que revelou ao pregador, pode dar discernimento ao ouvinte e também ao mesmo tempo ao pregador. Para a glória do teu nome, que isto ocorra e o Senhor encontra mentes dispostas a serem libertas, que o Senhor encontre corações, Senhor, abertos, para que a tua palavra entre e ali seja plantada, para que cresça no tempo devido e dê os frutos em nome de Jesus. Quem crê recebe, diga amém. Amém. Aleluia, Jesus. Amados, essa passagem aqui, Moisés está sendo ensinado por Deus em relação a profecias. Então ele vai ensinar o povo a respeito de profecias. E Deus tem uma preocupação disso aí, porque ele previa, na sua onisciência, que muitos lá na frente, isso até a volta de Jesus vai acontecer isso, vai aparecimento de falsos profetas, né? Então aqui ele deu, dentro do livro de Deuteronômio, um ensinamento para aquele povo de Israel, e como novo Israel de Deus, nós devemos até hoje guardar esta palavra, porque Jesus não veio mudar
a lei, ele não veio implantar uma nova lei, ele veio dar um verdadeiro sentido dela, que é espiritual, diga amém? E aqui então vai nos ensinar também essa noite a respeito de profecias, amém? Fica com a parte até onde diz assim: sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir, não suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Até aí fica bem claro no teu coração, amém? E o que eu queria primeiro passar para os irmãos, a ciência da gramática tem um discernimento sobre o que é profecia. E eu busquei no dicionário de homens inspirados pela ciência a nos dar discernimento o que é palavras, né? O que significa cada palavra. Então eu busquei o significado da palavra profetizar. E do dicionário significa predizer por inspiração divina. Então profetizar é predizer, dizer algo que vai acontecer antes que aconteça, né? Por inspiração divina, prever antecipadamente o que há de acontecer. Então isso é o que está no dicionário Aurélio, hoje acesso de todos aí pela via internet, né? Então esse é o significado de profetizar, é predizer por inspiração divina, prever antecipadamente o que há de acontecer, amém? Por isso Deus então fez isso, ele ensinou Moisés sobre as profecias, e tomar muito cuidado sobre o que nós ouvimos como profecias. Lá em Isaías, profeta do Velho Testamento, entre os grandes profetas, se você encontrar o livro de Isaías, está bem lá na frente, já quase na metade da Bíblia, você encontra o grande profeta Isaías, o livro escrito que leva o seu nome. E o profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, que nenhuma escritura está escrita aqui, não foi inspirado senão pelo Espírito Santo, diga amém? Então, essa passagem aqui, já que o Senhor deixa bem claro em relação à profecia, se for uma inspiração dele, algo que saiu da boca dele, não vai voltar para ele antes que se cumpra o que ele designou que aquela palavra saísse da boca dele, amém? Então, o que diz Isaías 55 e versículo 11, perdão, 55, versículo 11, todos encontraram? Isaías 55 e versículo 11, o profeta Isaías então diz pelo Espírito Santo: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Diga glórias a Deus. Então, amados, está aí, tudo que sai da boca de Deus, e um profeta fala em nome de Deus, há de se cumprir, porque Deus determinou, e a palavra não vai voltar para ele sem antes ter cumprido aquilo que ele determinou. Se você for lá em 2 Timóteo, já no Novo Testamento, você vai ver que nós estamos vivendo tempos difíceis, é um tempo profético, foi profetizado isso aí, amados. E aqui o apóstolo Timóteo, no capítulo 3 de 2 Timóteo, nosso ministério é passear mesmo na Bíblia mesmo, amado. Aqui ninguém deixa a Bíblia no banco, não deixa guardadinha. Aqui nós trabalhamos inspirados sempre na palavra e buscando o entendimento pela palavra. Você pode glorificar Deus por isso? Então nós estamos vivendo um tempo profético. Isso que foi profetizado em relação ao final dos tempos. E nós estamos vivendo um tempo profético. Tudo que está acontecendo, os sinais, tudo são profecias. E aqui o apóstolo Timóteo, na segunda carta que o apóstolo Paulo escreve a ele, na verdade, esta carta foi escrita por Paulo, direcionada a Timóteo, e é a segunda carta que ele escreve. Lá no capítulo 3, o apóstolo Paulo está profetizando algo que o Espírito Santo revelou sobre o final dos tempos. E no versículo 1 do capítulo 3, diz, 2 Timóteo 3, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Não está fácil, né, viver na terra, né, amados? Cada dia que passa, eu vejo as pessoas de cabelo branco como eu dizer, como está difícil, hein? No meu tempo não era assim. As coisas estão cada vez estreitando, está ficando cada vez mais difícil viver na terra. Porque, amados, é o tempo que está profetizado. Nós vamos ver outras profecias aqui que se cumpriram, como do próprio profeta Isaías. Eu até peço que você vá, deixa eu ver aqui que Deus me tocou. Vá, por favor, lá em nome de Jesus, no versículo 4, desse mesmo capítulo que você está aí, no capítulo 3, de 2 Timóteo, e lá está dizendo que, no finalzinho do versículo, que os homens, do final dos tempos,
vão ser mais amigos dos prazeres que amigo de quem? De Deus. Então olha aí, essa é uma profecia. Os tempos vão ser difíceis, não vai ser fácil. Aí vai ser revelado a característica do tipo de ser humano que vai viver na Terra nos últimos tempos. E aí vai dizer que essas pessoas que viverão no final dos tempos serão muito mais amigos dos prazeres do que amigos de quem? De Deus. Igreja, eu convido você em Isaías, no capítulo de número 30. Estão batendo na criança lá, né? Isaías capítulo 30, por favor, amados. Quem encontrou, diga amém. Há quase 5.000 anos atrás, amados, nós estamos falando sobre o quê? Sobre profecias. Falamos que profetizar significa predizer por inspiração divina, previamente dizer algo que vai acontecer, vindo inspirado por Deus. Falamos também que Deus revelava a Moisés que quando o profeta profetiza algo, se aquele algo não acontece, é porque não veio da parte de Deus. Então, para vigiar, né? E também estamos dizendo aqui também que o apóstolo Paulo também, além de ser um apóstolo, claro que era um homem que falava pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo revelava a ele que no final dos tempos ia ser muito difícil. Os tempos iam ser difíceis, a tal ponto de aparecer os homens com uma característica muito semelhante com o que nós já começamos a ver na Terra. E no versículo 4, na parte B, nós vimos lá que eles serão muito mais amigos dos prazeres do que amigos de quem? De Deus, né? E agora eu quero voltar lá quase 5.000 anos atrás, especificamente os 4.500 por aí, mais ou menos, uns 3.000 e pouquinho, não tem exatamente, não tem uma exatidão do tempo. Alguns teólogos falam 4.000, outros falam 4.500, outros falam 3.700, enfim, mas é mais de 3.000 anos atrás, quase 4.000, que é quando o profeta Isaías profetizou sobre como seria a geração do final dos tempos. E eles iriam preferir falsas profecias, desde que agradassem a carne, ou seja, eles iam preferir ilusões. Se você pensa que é fácil sentar aí e ouvir a palavra de Deus, a tua carne, o homem exterior, como foi pregado na semana passada, já começa a dar sono, começa a desinquietar, começa a dar uma série de situações que realmente mostra que o homem exterior não estava querendo buscar Deus. O que acontece? Porque a carne guerreia contra o Espírito Santo, e o nosso espírito guerreia contra a carne. Então nós temos que fazer com que o homem interior, como foi pregado no culto anterior, que ele domine o homem exterior. Nossa alma e nosso espírito tem que estar forte para poder dominar a carne. Amém ou não amém? Senão nós vamos entrar sem perceber nessa geração que o profeta Isaías declarou, de filhos rebeldes. Vá, por favor, lá no versículo 9 do capítulo 30, quando ele fala revelado, nós estamos falando de 3.700 ou quase 4.000 anos atrás. Porque povo rebelde é este. São filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a palavra do Senhor, ou a lei do Senhor. Eles dizem aos videntes: parem de ter visões. Aos profetas: não profetizeis para nós o que é certo, o que é reto. Dizem-nos só coisas aprazíveis. Aliás, profetiza-nos ilusões. Meu Deus do céu, né, amados? Então está aí o retrato de como será o final dos tempos. E nós vamos caminhar para isso, é inevitável. Vai passar o céu, vai passar a terra. Esta palavra é profecia de Deus. E a palavra de Deus não volta para ele sem antes cumprir o que ele designou que ela cumprisse. Amém ou não amém? Então isso vai acontecer. Então, a pergunta que não quer se calar: falsa profecia pode se cumprir? É uma pergunta. Uma falsa profecia pode se cumprir? A resposta é: quando for no interesse do inimigo, sim. O interesse dele é matar, roubar e destruir. Se ele tiver que enganar para poder matar, roubar e destruir, ele vai fazer cumprir uma profecia falsa. Aliás, profecia falsa vem dele, né? Então ele pode mover, porque é ele que age nesse mundo, ele domina esse mundo. Ele pode perfeitamente dizer: você que ia matar aquela alma, você que ia lançar aquela cilada, não lance agora. Espera um pouquinho para que se cumpra o que foi determinado, para que eu lá na frente dê um tom maior ainda nesse aí. Então, as profecias falsas podem se cumprir? Sim. Meu Deus do céu. E agora, pastor? E agora? E por que Deus permite que essas situações ocorram? Porque Ele conhece o coração do homem. Ele conhece o interior do homem e sabe que muitos deles estão como Isaías disse: eu não quero ouvir profecias que me desagradam, eu quero profecias que me agradam. Aliás, profetiza-me ilusões.
Mesmo que a pessoa não fale aquilo está no coração daquela pessoa. E Deus é o único que conhece o coração da pessoa. Então, sim, essa pessoa pode ouvir uma falsa profecia, porque o coração daquela pessoa deseja ouvir aquela falsa profecia. Então, como o inimigo que tem se sentado naquele trono, que é no coração daquele homem, conhece o coração daquela pessoa também, porque tem dominado aquele ser, então ele faz com que as coisas aconteçam também. Então, respondendo essa pergunta, pode acontecer uma falsa profecia? Pode, se for interesse do inimigo, meu Deus. E por que Deus permite? Porque Ele conhece o coração do homem e sabe que o homem está exatamente como Isaías disse, não querendo que profetize coisas certas, e sim coisas que agradam a carne, ilusões. Amém, igreja? Vamos em Jeremias capítulo 17, você está em Isaías, só você passar e um pouquinho mais para frente encontrar Jeremias no capítulo 17. E você vai ver que isso pode estar vindo do coração do homem, o desejo daquela profecia falsa. E o coração é um lugar de engano, e o profeta Jeremias já declarou isso. Tomar cuidado com o que o teu coração deseja. Veja Jeremias 17, versículo 9. Enganoso é o coração. 17, 9. O profeta então está revelando aqui. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Misericórdia, hein? Então enganoso é o quê? Coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então o versículo 10 fala: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Digam amém? Então Deus conhece, amado, o coração da pessoa. Então não existe uma regra. Essa regra pode servir para você, e aquela regra não ser praticada por outra pessoa e não dar resultado para aquela pessoa. Por quê? Porque o teu coração não é igual ao coração daquela pessoa. Deus conhece o teu coração e conhece o coração daquela pessoa. A igreja tem que começar a aprender isso, amados. Por isso que esse é o problema da tal da religiosidade. A religião segue uma linha reta, como se todo mundo fosse um robozinho e todo mundo fosse igual. E nem as mãos, nem os nossos dedos das mãos são iguais, né, amados? Nossas digitais são totalmente únicas. Então, no nome de Jesus, é importante cada um buscar a Deus com toda a sua força, para que o Espírito de Deus revele a você as coisas grandes e ocultas que você ainda não conhece. Amém? Eu convido você a nós passearmos um pouquinho mais na Bíblia e conhecermos algumas profecias falsas, que Deus permitiu, para você ver que isso que eu estou dizendo não é herético, não é nada que estou pecando contra Deus, e sim Bíblia. Então vamos ver que duas passagens Deus me revelou, que Ele permite que haja duas falsas profecias. E você vai ver as duas agora. A primeira você encontra em 1 Samuel, no capítulo de número 28. Você vai voltar lá pertinho dos livros de Reis, e vai voltar, volta, você estava lá em Jeremias, e vai voltando, você vai encontrar o livro de Samuel. Você vai no primeiro livro de Samuel. Glórias a Deus. E vai no versículo, capítulo 28, em nome de Jesus. Aqui você ouve a palavra, você estuda a palavra, entende que é curso bíblico ainda. Capítulo 28. Uma vez eu falei para o Senhor, eu sou muito cobrado essas coisas de escola dominical, essas coisas. Aí o Senhor falou assim: está sendo cobrado pelo meu espírito? Eu falei: não, cala-te. Amém. Ele só mandou me calar. Meu espírito está te cobrando? Não, então cala-te. Amém. O Senhor manda e eu obedeço. 1 Samuel capítulo 28. Essas coisas viram tudo rótulos, viram compromissos sociais. Capítulo 28, versículo 12. Essa passagem aqui, amada, vamos ler juntinho daqui a pouco, mas só vou fazer um resumo do que é essa passagem. O rei Saul, aquele que você sabe que foi ungido, né? Porque o povo queria um rei, tem que estudar a Bíblia para entender isso aí, contra o gosto de Deus, mas Deus vai ungir esse aí mesmo, foi para Samuel, profeta Saul, o rei Saul, que começou em espírito e acabou na carne, né? E o final do reinado dele não foi nada fácil, foi terrível para ele, né? Mas enfim, esta passagem, o rei Saul está se disfarçando para ir ao encontro. Ninguém pode saber que ele é rei, porque ele acaba de perder o seu consultor a Deus, Samuel. Samuel morreu, foi para Deus,
Ele está apavorado porque o consultor dele não está mais perto dele. Então, embora Samuel tinha profetizado antes da sua morte o final trágico do reinado de Saul, ele então até brigou com Samuel. Ficou triste, mas não estava muito, a amizade entre os dois estava abalada por causa da bobagem que Saul havia feito. Samuel então é morto, e agora Saul está pressionado por inimigos, e ele não sabe se ele vai à luta ou se ele não vai. Ele está receoso de uma peleja, numa batalha, e ele então não tem mais como consultar. Busca Deus por qualquer tipo de situação e não consegue. Há um vazio tão grande que ele não sente mais a presença de Deus. Ele está desesperado, então ele se disfarça e vai ao encontro de uma médium, aquela que consulta mortos, e vai lá a fim de saber se ele deve ir nessa batalha ou não. E ali ele pede que ela invoque o Espírito de Samuel. Aí você você tem o mínimo de discernimento espiritual, vai ver que essa passagem é um absurdo, o que ela fala para ele, e você vai entender agora por que Deus permitiu que aquele espírito enganasse, falasse como se fosse Samuel. Por quê? Deus permitiu porque na verdade tinha que cumprir uma profecia que o Samuel havia dado a ele. Então veja o que aconteceu aqui, versículo de número 12. Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e a mulher disse a Saul: por que me enganastes? Pois tu mesmo és Saul. Ela estava apavorada porque ele foi disfarçado. Ele não foi como rei, ele foi disfarçado de uma outra pessoa, e no meio da conversa ela percebeu que ele era Saul. Então respondeu-lhe o rei: não temas que vês, não temas que vês. Então a mulher respondeu a Saul: vejo, não temas, que vês? Ele pergunta para ela. Diz para ela não ter medo dele, e pergunta o que ela está vendo, Então a mulher responde a Saul dizendo: eu vejo um Deus, com letra minúscula, que sobe da terra. Faz o que esse Deus? Faz o que? Sobe. Ele está olhando para onde? Para baixo. Então, Deus está onde? No alto. As almas que morrem em Cristo vão para onde? Para o paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso, diz o Senhor, né? E aí quem vai para baixo não são as almas salvas, né? Então, amados, essa alma que subiu aqui, que não é alma coisa nenhuma, é um espírito que até hoje engana em algumas religiões doutrinárias aí, e as pessoas ficam iludidas. Você vê que isso ocorre não é de hoje, ó. Então ali um espírito falou no nome de Samuel. Só que Deus ordenou, porque Deus tem um comando do universo, que aquele espírito não falasse a não ser o que Deus determinou, confirmar a profecia que Samuel havia dado. E por quê? Porque tinha que cumprir na vida de Saul essa profecia. Então aqui, embora não é uma falsa profecia, mas é uma falsa presença de um espírito que não pode ninguém voltar do mundo dos mortos. Na verdade quem falou foi um anjo caído ali, e falou como se fosse Samuel. Veja ali, é um demônio na verdade, né? Então perguntou ele: como é a sua figura, daquele que está subindo, né? Responde ela: vem subindo um ancião, e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul, que na verdade, aqui você sabe que não é Samuel. Deus permite que para nós, nessa ocasião aqui, tenha o discernimento de que é o espírito do diabo falando, né? Samuel, cara, a palavra veio a Saul dizendo: por que me invocastes? Por que me inquietastes, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se desviou de mim e já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei, para que me reveles o que devo fazer. Então disse Samuel, na verdade é um espírito usando o nome de Samuel: por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e te fez teu inimigo? E aqui então agora ele vai confirmar tudo aquilo que havia sido dito por Samuel em vida, mas aqui que Deus exigiu isso, para que ficasse bem claro isso aí. Então aqui é um detalhe que Deus permite essas coisas acontecerem. As pessoas ficam correndo atrás de profecias, ficam correndo atrás de necrochimância, essas coisas que é consultar cartas, consultar mundo dos mortos, sem saber que isso aí é um pecado, dos maiores pecados que tem. Até, para quem não sabe, consultar os astros,
que é signo. Fica aí consultando o astro, você está fora da palavra de Deus. Assim como também no mundo, ir no cemitério, ficar chamando a pessoa, invocando o nome. A palavra de Deus fala que nós não devemos invocar aos mortos. Não pode nem chamá-los. Então, até porque eles não podem vir. E quando você faz isso, você movimenta algo sobrenatural. E você pode ter certeza que não são os mortos. São demônios que vão agir para te confundir, para te deixar realmente em situações que a tua carne vai se abalar. Então o homem tem que se vigiar. Essas coisas de premonição, até porque o amanhã só pertence a quem? A Deus. Ninguém tem condições nenhuma, amado, de mudar a sua história, só Deus. Então entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Amém? Vamos a um ponto agora, de 1 Reis. Você vai um pouquinho mais à frente, você vai passar o 2 Samuel e vai encontrar o livro de 1 Reis, no capítulo 22. Por que nós vamos juntos nesse livro? Porque aqui vai ter uma outra passagem, capítulo 22, em que o rei Acabe, aqui é um outro rei já de Israel. Aqui já é um rei, depois de Davi, muitos outros reis. Aqui Acabe é o rei. Esse rei aqui é só pela graça, fez o que era mal perante o Senhor. E esse rei aqui, ele viveu numa época em que o reinado estava dividido. Foi depois da morte de Salomão. Para quem tem um pouquinho de conhecimento de teologia, essa é a época que estava vivendo. Israel estava dividido em dois grupos: Reino Sul e Reino Norte. Reino Norte eram 10 tribos, Reino Sul, Judá e Benjamim. Amém, igreja? Eram 2 tribos apenas. Então 10 tribos estavam divididas como Reino Norte e 2 tribos divididas como Reino Sul, sendo Judá o polo desse Reino Sul. O que eu queria dizer para a igreja é que nesse momento o rei Acabe é o rei do norte e o rei Josafá é o rei do sul. Cada um está governando o seu povo, que é o povo de Israel. Eles não estão juntos mais. Mas aqui vai acontecer uma situação que Acabe vai precisar recorrer a Josafá. Então, como são irmãos espirituais, eles se reúnem num encontro e Acabe pede a misericórdia de Josafá. Já que nós somos irmãos, somos um povo só, nos ajude contra esses inimigos. Eles estão se unindo para nos matar. E vamos então nos unir para enfrentá-los. Então Josafá, temente a Deus, que Josafá fazia naquela ocasião, era um servo temente, era um rei de Judá. Até porque Deus conservou Judá, que é da raiz de Judá que vem Davi, e do trono de Davi vem Jesus. Amém? Quem tem um pouquinho só de conhecimento teológico sabe que essas coisas são teologias. Por isso que a gente não entra muito em teologia, porque é muito detalhe. Tá bom, igreja? Mas eu quero que você vá entendendo isso aí. Há uma promessa de Deus dada a Davi, que do trono de Davi nunca mais haveria de sentar um que seria rei eternamente. Então sempre haveria rei no trono de Davi. E é de Davi que nasce Jesus. É por isso que nasce Davi. Jesus nasce com uma 14ª geração de Davi. Então Jesus é Deus, mas ele veio ao mundo cumprir as escrituras, nasceu da raiz de Davi. Amém, igreja? Então nesse momento aqui, Judá é a tribo de Davi. E aí no caso está lá aguardando, Deus está guardando aquela tribo, e os seus reis são mais tementes do que o reino norte. Mas o reino sul está desesperado, que ajuda o reino norte, que ajuda o sul, e eles se encontram. Então Acabe de Josafá, me ajuda. Josafá, temente a Deus, fala: olha, vamos consultar os profetas? Não, eu já consultei todos, tenho certeza, todos, e todos falaram para mim poder ir, atacar lá e guerrear contra eles. Não tem mais nenhum profeta? Tem um aí, mas ele só profetiza o que é contra mim, o que é mal. Olha aí, também queria profecias agradáveis. Tem muitos crentes querendo só profecias agradáveis. Tem pessoas que só gostam de vir em cultos de louvor, cultos de adoração, que não se envolve tanto com palavras mais fortes. Por quê? Porque quer ouvir o que é agradável. Então tem que vigiar muito nisso aí. Porque a exortação ela é difícil de ouvir, mas ela tem um sentido de corrigir, de nos não fazer com que nós percamos o foco da nossa salvação. Diga amém? Amém. Então é muito importante a exortação. Eu conheço pessoas que estão aqui em nosso meio, que se converteram em culto de libertação, e que até hoje ama muito mais o culto de libertação. Tem um prazer enorme, não é que ama mais, tem um prazer muito maior de estar. E que bom que continue assim, em nome de Jesus, porque esse é o culto que nos alimenta, é o culto que nos dá força para enfrentar as adversidades desse mundo. Amém? O louvor é uma consequência de quem está na palavra de Deus, está feliz com Deus, então vai louvá-lo. Diga amém?
Então vamos, primeiro Reis aqui. Eu pedi que você fosse lá, porque você vai ver esse episódio ocorrer agora. Vamos ler alguns trechos aqui, que vai confirmar que então um profeta não foi consultado. E aí você vai ver que esse rei Acabe não queria consultá-lo, porque ele só profetizava o que era contrário. Vamos ver então aqui agora. 1 Reis 22, versículo 5. Todos encontraram? Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Josafá é o rei de Judá, né? Falando para Acabe, que é o rei de Israel. Consulta primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, cerca de 400 homens. Lhes disse: irei a peleja contra Ramote e Gileade, ou deixarei de ir? Eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para que consultamos? Respondeu o rei de Israel a Josafá: há um ainda, pelo qual se pode consultar o Senhor. Porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. Esse é Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá: não fale assim, rei. Olha só, não fale assim. Josafá fala: para de falar assim, é um profeta, né? Versículo 9. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: trazei-me depressa Micaías, o filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, numa eira à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam diante deles. Vamos ao versículo 13. Então o mensageiro foi chamar a Micaías, falou-lhe na volta, dizendo: eis que as palavras dos profetas, e a uma voz, predizem coisas boas ao rei. Seja, porém, a tua palavra como para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Respondeu Micaías: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, este lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote de Gileade a peleja, ou deixaremos de ir? Ele respondeu: sobe e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. E o rei então lhe disse: quantas vezes te conjurei que não me fales senão a verdade, em nome do Senhor? Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei Josafá disse a Josafá: não te disse eu que este aí não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mau? Está aí também na igreja. Ele queria que primeiro, os pessoal que busca, o mensageiro que busca Micaías, fala: olha, não fale o que é mal perante, fala o que os outros falaram, senão o rei vai ficar muito bravo com você. Eu vou falar só o que Deus falar. Olha, se fosse você, não falaria isso. Aí o rei intimida ele com uma postura de voz bem grave. Ele então, zombando, escarnecendo do rei: você pode ir. Os outros não falou? Vai. Deus está dizendo que você vai ganhar. Eles não falaram isso? Para de fazer essas coisas, me fala em nome do Senhor. Vai, está aqui o rei Josafá, que não quer ir comigo se você não falar a verdade. Então a verdade é que vocês vão perder essa guerra. Essa é a verdade. Aí então, está vendo? Eles só falam que é ruim contra mim. Esse é um dos que querem coisas boas. Esse aí então, o que ele fala? Se era um dia de hoje, esta igreja não fala o que me interessa. Esse pastor não fala só fala as coisas que me desagradam. Por isso que eu não vou mais não. É esse tipo de rei, de ser humano que vive como o rei Acabe, que quer o que o Isaías profetizou: um povo rebelde que só quer ouvir coisas que agradam a sua carne, ilusões. E esse rei então fica muito bravo. E agora o que ele faz? Vamos ao versículo 26. Então disse o rei de Israel: tomai Micaías e devolvei-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: assim diz o rei: metei este homem na casa do cárcere, e angustiai-o com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Disse Micaías, antes de levado preso: se voltares em paz. Não falou o Senhor, na verdade, por mim. Disse mais: ouve isto, vós todos os povos. Olha só, ele falou bem alto: se você voltar. Porque se você voltar, Deus não falou comigo. Que todos saibam nisto esse dia. E você sabe, se você continuar a ler a história, que realmente ele não voltou, ele morreu naquela peleja. E Israel foi disperso. Então, igreja,
Deus só permite que nós sejamos enganados porque nós queremos ser enganados. Esse rei Acabe queria ser enganado. Eu conheço pessoas, amados, que ora está aqui, ora está ali, ora está lá, ora está acolá, porque quer, enquanto não ouvir aquilo que lhe agrada, ele não sossega. Então, igreja, eu vou dizer para você em espírito: vigiai. Vigiai, porque Deus não é Deus de confusão. Amém? Vou pedir que você vá lá em Filipenses, porque isso vai te mostrar que esse tipo de ser humano, esse tipo de crente, esse crente, na verdade, amado, o Deus dele, sabe qual que é o Deus dele? O ventre dele, o próprio ventre dele, os seus desejos é o Deus dele. Em Filipenses capítulo de número 3, diz claramente isso aí. Versículo 18 diz assim: Filipenses é carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 18: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Misericórdia. O destino desses aí é o que? A perdição. O Deus deles, com letra minúscula, é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Amém, igreja? Vai em Romanos, capítulo de número 16, nós estamos vendo aqui que Deus só permite que sejamos enganados, porque nós queremos ser enganados. O dia que a pessoa quiser ser liberta e ouvir a verdade, Deus fará vir a verdade e a pessoa conhecerá a verdade. Romanos 16. Deus é o que conhece o coração de cada um, é o que esquadrinha o pensamento de cada um. Romanos 16 e versículo 17 diz assim: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, pois estes tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim o seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. E o versículo 19 diz: pois a vossa desobediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Amém, igreja? O apóstolo Paulo está dizendo: eu sei que vocês são pessoas de bem, só não se envolvam com esse tipo de pessoas. Então Deus está nos ensinando a discernir certas coisas que acontecem no meio do povo dele. Amém, igreja? Então não se espante, às vezes a gente vê coisas que eu vejo pessoas chegarem: pastor, que decepção, o senhor viu o que aconteceu? Eu falei: para mim não é decepção nenhuma. Mas pastor, ele era assim, era assado. Irmão, o que de palavra diz? Vai para a palavra, não fica analisando o que você está vendo, vai para a palavra. Se você ficar na palavra, você não vai se impressionar com absolutamente nada, porque isso é normal acontecer. Amém? Está profetizado. Há muitos homens de Deus, amados, o Senhor falava no meu coração e me fez lembrar, muitos homens de Deus, por isso você não pode também ser radical. Nossa, hein? Será que agora eu vou ficar preocupado com aquela profecia? Irmão, é de Deus, vai cumprir. Não for de Deus, aquela palavra não é o homem, porque aquele momento o teu coração pode estar de um jeito que Deus faz com que até um homem de Deus cometa esse erro. Deus pode fazer isso aí, amados. Se você não sabe, Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Então Deus falou: vai lá, fala para eles, eis-me aqui. Então, igreja, você tem que entender isso. Muitos homens de Deus, aliás, eu já passei no meu ministério situação constrangedora com profecias. Já aconteceu coisas tremendas, mas já passou, porque muitas vezes saiu do meu coração. Vou te contar uma coisa tremenda. Vai em 2 Coríntios, no capítulo 12, por isso que você tem que vigiar, amado, e amar só Deus acima de todas as coisas, e se apegar só com Deus e dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Amém ou amém? Porque se você não vigiar, amados, e agora, pastor, como é que eu sei? Como é que eu faço agora? Você faz, segue Jesus, não segue o homem. Segue a Jesus. Amém? Porque é complicado. Até no meu ministério já aconteceu isso. Aconteceu porque muitas vezes você fala do coração. Não fala com má intenção, não é com soberba, não é com nada. É que muitas vezes acontece, por exemplo, uma certa situação assim veio no meu coração: poxa, que bom que tal pessoa está esperando um filho. Que bom se fosse um sexo tal. Que bom. E aí pronto, aquilo eu que quero que seja, não é Deus.
Aí a gente vai e fala alguma coisa, pronto, não é. Acontece, já aconteceu comigo nesse ministério. Então, igreja, não é, você não pode pegar e radicalizar, porque na verdade não é a pessoa, é o homem que profetizou, que naquele momento falou em carne, pode acontecer. Eu nunca neguei que nós somos todos pecadores e somos todos falhos, amém ou não amém? Então você deve sempre, até comigo, pastor, dá um recado de Deus para você, assim, eu falo amém, que assim seja, amém. Mas se eu está muito frio recebendo esse recado, não, é que eu não me preocupo, eu não vou focar nisso aí. Eu falo, eis-me aqui, Senhor, se for tua vontade, amém, eis-me aqui para receber, amém. Então não fique preocupado, aqui não vai virar prioridade na minha vida, não, eu vou continuar levando a minha vida, e se tiver acontecer, acontecerá, se não, amém, também não vou julgar a pessoa, nem lembro quem falou para mim algumas profecias grandes coisas que aconteceram no ministério, que não, vai acontecer esse ano, ainda vai acontecer ano que vem, homens grandes, homens de Deus, que não aconteceu, e daí? Eu nem lembro, não fico julgando ele, porque às vezes, coitado, naquele momento ele queria aquilo para mim, o amor dele por mim era tão grande, ele desejava aquilo para mim, e achou que era Deus falando com ele. Eu falo, como eu não fiquei tranquilo, eu não me apeguei àquilo lá, não me preocupei, não me abalei com a não confirmação. Agora nós não podemos ficar, vai ser assim? E agora? Pronto, já falou, opa, é esse aí, é esse mesmo que eu vou trabalhar. Então tem que vigiar, tranquilo. Foi isso aí, amém, amém. Entendeu, igreja? Se correr atrás disso aí, você vai encontrar. Quem procura, acha, né? Então, igreja, 2 Coríntios capítulo 12, até o apóstolo Paulo, amados, até o apóstolo Paulo, no versículo 7, ele fala assim: e para que eu não me soberbecesse com a grandeza das revelações que me foi posto, as revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. Olha aí, igreja. Então daí Deus permite até dos seus grandes homens que um espinho venha sobre ele, para que ele não se exalte. E isso Deus permite, amados. Grandes homens, todos eles, eu não conheço um que já não caiu em alguma cilada, em alguma situação. Por quê? Porque Deus quer que você fique claro na mente de quem segue aqueles homens. Ele que é Senhor, não aquele homem. Então você vai ter daqui para frente ainda, até a volta de Jesus, muitas decepções com muitos homens de Deus. Muitos. Você vai ver grandes homens de Deus aparecendo na mídia, escândalo daqui, escândalo dali. Não se preocupa mais, isso é tudo profecia de Deus e vai acontecer mesmo. Porque mesmo Paulo, olha, que um grande homem de Deus tinha um espinho na carne. Não fala qual é o espinho dele, mas tinha. E por quê? Para mostrar que você não é nada, filho. Você, essas grandes coisas que eu te passo, essas grandes revelações, esse poder, tudo vem de mim. Não se soberbeça, porque essa soberba vem do diabo. É isso que é o detalhe. E Deus às vezes faz transparente isso para todo mundo, para que ninguém se apegue a homens. Amém ou amém? Então eu convido a igreja, só para a gente finalizar, voltar em Jeremias lá de novo, e lá no versículo, capítulo 23. Estamos quase encerrando, viu, amados? Não deixe vir no sono não, porque o pastor fala manso, mas não é para dar sono, é para você aprender com Deus aqui. Jeremias 23. Eu mesmo vi, amado, várias situações desagradáveis em revelações. Mas por quê? Porque a voz do coração pode falar mais alto que a voz de Deus. Veja em versículo 23, versículo 16 do capítulo 23. O que diz o Senhor? Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetizam, e vos enches de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Olha aí, significa que há muitos profetas que não falam por mal, falam coisas que estão no coração deles. Então isso é bíblico, viu, amados? Amém? A igreja compreendeu isso? Se você quer, olha para o teu irmão do lado, quer ser bem-aventurado em tudo que você ouvir e fazer, então esteja disposto a só servir a Deus e só a segui-lo. Diga amém? Então faça sempre a vontade de Deus, amado. Coloca sempre Deus no centro de todas as coisas. Esse é o segredo do sucesso do homem. Amém? Vamos em Salmos 112 para nós encerrarmos aqui. Salmos 112. Aleluia, Jesus. A igreja compreendeu a mensagem dessa noite? Quando Deus fala, fala. Amém? 112, versículo 1 diz assim: aleluia. Salmo 112, versículo 1. Aleluia, louvado seja o Senhor, né? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Diga glórias a Deus. Versículo 2:
A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Versículo 7, amados. Não se atemoriza das más notícias. O seu coração é firme, confiante em quem? No Senhor. Amém? Versículo 8 fala: o seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Diga glórias a Deus. Aleluia. Versículo número 9: distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O versículo 10, só para nós finalizarmos: o perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Irmãos, revelação final: não faça a vontade da sua carne, não ande ansioso com nada neste mundo, lance sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Amém? Então, para a glória de Deus, coloque-se em pé, abrindo a Bíblia em 1 Pedro capítulo 5, para você receber essa palavra no teu coração e guardar ela muito bem guardada, para que no tempo devido ela dê o fruto para você. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Versículo 7 diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resista-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém? Então, amados, no nome de Jesus, você hoje aprendeu que não se apegue a nada e somente as Escrituras Sagradas. As profecias, elas vão se cumprir se saiu da boca de Deus. Se for do coração do homem, quer seja para soberba, quer seja com boa intenção, e o inferno está cheio de boas intenções, como eu também tive boa intenção em algumas profecias que não se cumpriram. Eu não tenho nenhuma vergonha de falar isso, amados, porque muitas vezes você quer o bem daquela pessoa tanto, você fala o que a tua carne deseja e é o teu coração, porque o mundo espiritual é muito tenaz, é quase imperceptível, e você às vezes, na boa da intenção, você quer agradar o coração do irmão, tirar aquele peso, aquele sofrimento. Isso nós fazemos muito e fazemos erradamente, porque na verdade aquela pessoa, se não estiver pegada com Deus, estiver agarrada no homem, ela vai criar uma expectativa, uma esperança que não vai se cumprir, e aí é até perigoso, né? Então nós vamos vigiar, e se você estiver firme com Deus, amado, fica tranquilo, o que vier acontecer, vai acontecer. Mas a maior revelação está aqui, amados, ó. Aqui, ó. Aqui está a maior revelação, e aqui não vai haver engano nenhum. Senhor Deus e Pai, seus filhos acabaram de ouvir a palavra do Senhor. Nós não estamos aqui, Senhor, com a intenção de elevar nenhum nome de placa denominacional. Não estamos aqui com a intenção de que homem nenhum, Senhor, seja exaltado. Muito pelo contrário, Senhor, é necessário que nós diminuamos e o Senhor cresça, Senhor, para a tua glória e para a tua honra. Esses que aqui vieram, Senhor, cada dia mais estão aprendendo que depender só, única e exclusivamente do Senhor. Respeitamos uns aos outros, oramos uns pelos outros, amamos uns aos outros, mas o Senhor está acima de tudo, Senhor. Só o Senhor é Deus, Pai. Nos prostramos diante da tua presença e pedimos a tua graça. Só teu Espírito, Senhor, pode testificar nesses corações a mensagem dessa noite. E quando o Senhor fala, fala ao coração desse povo, em o nome de Jesus. Eu também mostro para você que está na internet, que nos encontrou no blog. Se você também deseja, poxa, eu queria estar na igreja uma hora dessa, fazer uma campanha dessa, pena que a minha igreja não tem, talvez você esteja do outro lado, esteja em outro estado, e aí não tem a igreja Mão de Deus, né? E você não tem como fazer essa campanha, mas a campanha não é da igreja Mão de Deus, é do Senhor, e Deus é onipresente. Então Ele criou hoje mecanismos que nos dá condições de abençoar mesmo à distância. Então você que está na internet,
quer iniciar uma campanha junto com esta igreja, essa campanha denominada Campanha de Libertação, entre em contato comigo. Procura no e-mail aí que você está vendo passar, o meu endereço, o meu e-mail, entre em contato comigo, eu vou te responder e vou te mandar no anexo uma folha. Não há nada místico nela. O que há é um ato seu de fé para iniciar uma campanha. Fica 7 semanas ouvindo semanalmente nossos cultos, em 7 semanas até cumprir a tua agenda aqui e você vai obter tua vitória no nome de Jesus. Se você então quer iniciar a campanha, peça que eu vou te enviar através do e-mail que você recebe aí na tua tela, em nome de Jesus. Você que está aqui na igreja, quer iniciar a campanha, pegou a folha? Coloque-se em pé, por favor. E você que já está na internet, que na semana anterior, nos outros dias, você também pegou uma folha, recebeu um anexo que o pastor te enviou, você agora pode então pegar essa folha e orar como fará esses irmãos. Eles não preencheram ainda, talvez você já preencheu, né? Mas eles não preencheram, mas vão apresentar em oração agora. Você que está em pé, vai falar com Deus o porquê você pegou essa campanha, enquanto o pastor ora pela tua causa. Você está na internet, me faça a mesma coisa em nome de Jesus. Comece a falar com Deus. Senhor, aí estão os seus filhos, que estão iniciando uma campanha de libertação para este propósito que está sendo apresentado agora em oração, Senhor. Tu és o Deus onisciente, mas o Senhor determina que tudo que nós vamos pedir ao Senhor deve ser em forma de oração, através de oração, súplicas, as petições, diante do teu altar, Senhor. É o que eles fazem neste momento. Eles entram na tua presença e estão em oração, apresentando os motivos da campanha. Só o Senhor tem o poder de reverter a eles em vitórias e bênçãos. O que eu faço agora com eles é ligar a fé deles, a minha deles, para determinar no nome de Jesus a vitória deles através dessa campanha em o nome de Jesus. Deu tempo de você orar? Amém? Então vamos falar com Deus juntos agora, coletivamente. Você que está na internet, faça também a oração coletiva como esses irmãos farão agora, dizendo: Senhor Deus, eis-me aqui, diante da tua presença, orando junto com os meus irmãos. E como eu disse há pouco, ao Senhor em espírito, a respeito desta campanha, agora publicamente eu declaro que eu tomo posse da minha vitória, porque eu sei bem a quem estou entregando, e é em tuas mãos, Senhor. E eu sei que sou o que exatamente a tua palavra diz que eu sou, mais que vencedor em Cristo Jesus. E por causa do nome de Jesus Cristo, por causa da minha fé, a fé que o Senhor me deu, no nome do Senhor Jesus, eu tomo posse da minha vitória e prometo diante do Senhor e dessas testemunhas que darei o meu testemunho em o nome de Jesus. Diga amém?